Bom dia, gente. Beleza? Oi, me chamo Edson, tá? Estou aqui reagindo a alguns vídeos, algumas notícias de algumas pessoas famosas, né? Que nossa adolescência era perfeitos, anjos na terra, né? Imperfeição. Mas com os anos passando, a gente descobre tudo, né? E agora então, com a internet, nada passa. Do Kanye West também incendiando o assunto. Detalhes bizarros de quem já participou das Freak Offs. Você vai saber quem é a Jagger Wright e por que ela é uma das peças principais dessa história toda. Vem que é hora de mais um capítulo do caso P. Diddy. Vamos lá. P. Diddy me surpreendeu na minha adolescência. Enéas Trantes, Peter aqui. Bom, uma coisa é certa, né? Se o Diddy cair, ele não vai cair sozinho. Eu costumo falar isso, né? Ele não vai cair sozinho, tem muita gente envolvida. Tudo indica que se isso acontecer, se ele realmente cair, ele vai arrastar muita gente famosa junto com ele. Tá preparado? Mas atenção, ok? O que eu vou falar nesse vídeo aqui e o que eu já disse nos outros anteriores sobre esse caso são coisas que estão saindo da internet. O que eu faço é só compilar as principais notícias e trazer pra você ficar sabendo do que tá rolando por aí. E é o que eu sempre digo, por mais que a gente goste de acompanhar as notícias, não cabe nem a mim nem a você julgar essa confusão toda, até porque a gente não sabe dos detalhes. E a gente não tem competência para tomar o lugar do juiz, não tem. Então vamos manter em mente que é importante que a gente está acompanhando o que dizem por aí. Então o que tem nesse vídeo aqui? Tem notícias, tem análise de material que sugere crimes do P. Diddy, tem declarações, tem entrevistas. Mas quem vai dizer se essas pessoas estão falando a verdade ou não? Só o juiz, ok? Não é a gente. A gente pode conversar sobre isso, mas julgar não fica legal. Então se prepare então para mais uma rodada completa de coisas chocantes aí envolvendo o Diddy. E como sempre, já se liga, né? Como o tema é pesado, igual os outros foram, né? Tem muitos assuntos, muitas palavras impróprias aqui. Esse vídeo não é para menores de 18 anos, já vou avisando, ok? E para mim é muito importante saber que você está acompanhando esse caso aqui com a gente. Se está sendo legal esse tipo de vídeo para você, então coloca nos comentários se a gente continua trazendo mais vídeos sobre esse tema que envolve cultura pop no geral, que é música, né? E envolve muitos artistas de Hollywood. A gente continua trazendo para vocês. Tô olhando já os comentários agora, ok? Pra gente é importante. Vamos lá. Olha só. O processo. Bom, só pra gente se situar, até agora já são 11 processos contra o Diddy, acusando ele de conspiração, extorsão, tráfico sexual, transporte para fins de exploração sexual, homicídio, abuso de menores, suborno, tráfico de drogas. Coisa pra caramba, né? E mesmo assim os advogados de defesa declaram que tudo não passa de acusações sem fundamentos e que eles estão trabalhando para esclarecer tudo, né? Acho que depois dessa sequência... Thank you for being here. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Bye bye. Finally, it's over. Galera, parece até filme de júri, né? Porque o julgamento do P. Diddy tá longe de acontecer. Olha só. Quem diria? Eu lembro dessas imagens. Poucas vezes que a gente vê os famosos. Aí vendo a maldade que existia no coração desse cara. O que fama e dinheiro não faz com o ser humano, né? Quer saber quem é quem? Dá poder a ele, né? Mas advogados de defesa eles já estão com um time, já estão com as estratégias montadas e já estão nativas. Tem um advogado com experiência de defender predadores sexuais, os pupilos dele estão ali trabalhando com força total pelo Diddy. Já tem também apelo sentimental, provocações sobre o racismo e uma cartada sobre aquele vídeo do hotel que pode virar o jogo todo. Presta atenção agora que você vai ver. Vem ver tudo que já deu pra sacar de como que a defesa do Diddy vai agir pra livrar ele da prisão. Se liga nesse vídeo. Enéas Trantes, Peter aqui. Bom, faz um mês que o Diddy foi preso. Se parar pra pensar, tem pouco tempo. Mas tem muita coisa acontecendo e muita coisa pra acontecer ainda. O julgamento do Diddy vai rolar só no ano que vem, né? No começo de maio de 2025. Mas até lá os advogados vão ter que suar a camisa pra livrar ele dessa enxurrada de acusações. Que é muita acusação acontecendo ao mesmo tempo. A previsão é que se o Diddy for condenado, ele pode pegar uma pena de no mínimo 15 anos de prisão, mas pode chegar até a perpétua. No mínimo é 15. E você acha que os advogados estão quietinhos, esperando o julgamento chegar? É ruim, cara. Puto, o maluco tem dinheiro pra caramba, mas tá botando os caras pra trabalhar. Então vem olhar o outro lado da história e conhecer as estratégias que esse time tá armando pra defender o P. Diddy de todas as acusações. Mas antes um esclarecimento aqui, ok? O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é te mostrar quem são as pessoas envolvidas na defesa. Mostrar o que eles já fizeram, né? Mostrar o que eles estão fazendo nesse caso agora e analisar as estratégias. Então esse não é um vídeo de opinião,
ok? E como eu sempre aviso vocês, se liga que esse vídeo vai falar de coisas pesadas, sempre vou falar isso pra vocês. Então eu não aconselho esse vídeo pra menores de 18 anos. Bom, esse vídeo aqui é a parte 5 desse caso, né? Acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Eu quero realmente deixar vocês atualizados, porque eu sei que vocês estão acompanhando aqui. Se você tá chegando agora, sim, tem mais 4 vídeos pra vocês acompanharem. Eu vou deixar nos comentários fixados aqui, com todas as explicações que vocês precisam pra entender esse caso. É um caso pesado, que envolve praticamente a indústria de Hollywood inteira. Fiz até no segundo vídeo, se não me engano, ou terceiro vídeo, eu digo que Hollywood vai cair. Porque tem muita gente envolvida, não é só o P. Diddy. E tem gente que você nem imagina, que de repente você é fã que tá lá envolvido. Assistam os outros vídeos. Acabou esse vídeo aqui, você pode assistir ali embaixo. Você pode até assistir na ordem que você quiser, né? Porque um independe do outro. Mas vamos lá. Bom, antes de mostrar a estratégia de defesa, deixa eu te apresentar o time que tá responsável por livrar o Diddy. Sério, você vai ficar chocado no que essa galera tem de experiência no currículo. Vai vendo. Pra começar... Famoso advogado do capeta. E o capeta só tem advogado bom, moleque. Os caras sabem. O Diddy tinha anos de parceria com um advogado chamado Ben Brafman. Ele é o advogado casca grossa que conseguiu livrar a pele do Diddy naquela ocasião lá do tiroteio que ele se envolveu anos atrás, né? Na época que ele namorava Jennifer Lopez. Lembra disso? Falei pra vocês nos outros vídeos. O cara se meteu no tiroteio e foi livrado da prisão. E esse advogado Ben Brafman tem muita experiência em defender casos pra lá de polêmicos. Ele já teve como cliente, por exemplo, o Harvey Weinstein. Esse cara é o cofundador da Miramax, aquela produtora e distribuidora de filmes americanos que você conhece, né? Vários filmes deles, por exemplo, Pulp Fiction, Kill Bill, Todo Mundo em Pânico, pra você ter noção. Bem, esse Harvey Weinstein, que foi defendido pelo advogado Ben Brafman, ele foi um produtor de cinema acusado de assédio por dezenas de atrizes. Ele era um cara... Não, gente, depois dessa história, gente, infelizmente, essa turma de Hollywood tá suspeito. Esses caras com muito dinheiro, poder aí, sei não, hein? E ainda vou pesquisar, vou jogar aqui no meu canal. Peço a ajuda de todos aí para me empolgar. Depois eu me apresento direito a vocês, falo minha vida, falo um pouco de mim e um pouco dos meus filhos, ok? Vamos lá, vamos continuar essa história aqui. Nossa. Super bem relacionado, ele tinha com grandes nomes dos Estados Unidos, como por exemplo Quentin Tarantino, né, Jane Fonda, Oliver Stone e até mesmo a ex-primeira-dama, Hillary Clinton. Mas por trás das câmeras dos eventos sociais, o cara, tipo, era um abusador de mulheres. Daí começaram a brotar denúncias contra ele de crimes sexuais que aconteceram ali entre 2005 e 2016. Foram 11 anos, né, de abuso sexual. E daí, depois de um julgamento polêmico pra caramba, esse Harvey Weinstein foi condenado em 2020 por ato sexual criminoso de 1º grau e estupro de 3º grau. Então, porra, o maluco foi condenado ali, foi sentenciado a 23 anos de prisão. Sério, gente. Uma pergunta que eu tenho na minha cabeça. Que tara da porra é essa? O cara abusar de uma pessoa, velho. Que o prazer, as duas partes querem, né? Aonde mora o prazer. O prazer só de um. Como se ele fosse dono das pessoas. É pra se pensar, né? Mas essa condenação foi anulada numa apelação em abril desse ano. Ou seja, o advogado conseguiu reverter uma condenação de mais de 20 anos numa anulação. E esse cara só não tá solto de vez porque ele também foi condenado num outro processo em 2022, também por agressão sexual. E aí nesse outro processo a pena dele é de 16 anos de prisão. E é só por causa desse segundo processo que ele tá na cadeia ainda. Já percebeu que esse advogado Ben, ele não tá pra brincadeira, né? Ele conseguiu uma anulação inimaginável para um predador sexual condenado. Isso agora é uma opinião minha, que até hoje eu não consigo entender um advogado defender um cara que ele sabe que é culpado. Não me julguem, ok? Esse é meu jeito leigo de pensar. Eu sei que advogado tem que fazer o trabalho dele, mas não sei, eu acho que tem algo do tipo moral, ética, do tipo, não, cara, eu vou primeiro defender os meus valores, eu não defendo um abusador sexual, eu sei que ele é, tô fora. Eu seria assim. Valores. Enfim. Mas ok, por que eu tô falando desse bem e das façanhas dele no tribunal? Porque além de ter anos e anos de serviços feitos pro Diddy, a equipe atual de advogados do Diddy foi montada justamente com os pupilos desse cara, desse advogado Ben Brafman. E o estilo de defesa, porra, tá muito semelhante ao que ele fez com o produtor Harvey Weinstein. Tá conseguindo acompanhar? O Diddy tem 2 outros advogados que trabalharam diretamente, aprenderam tudo com ele, com o Ben. E um desses advogados é o Mark Agnifilo.
E ele trabalhou num caso bizarro da seita do Keith Raniere, NXIVM. Você já ouviu falar dela? Bom, vou te explicar rapidinho, que eu também tive que pesquisar, né? Você vê se o caso não é próximo do que o Diddy está sendo acusado. A NXIVM era uma seita sexual que marcava o corpo das mulheres que entravam nesse esquema. A seita abusava sexualmente, fisicamente e psicologicamente das vítimas. E elas acabavam virando escravas sexuais dos líderes e ainda eram obrigadas a levarem outras vítimas para dentro desse grupo. Esse líder da seita, né, o Raniere, ele se apresentava como um líder de um grupo de autoajuda. Mas na verdade era um grupo que escravizava sexualmente, que extorquia e abusava psicologicamente mulheres. A NXIVM funcionou por 10 anos, de 1998 a 2018, e chegou a ter cerca de 700 integrantes nas épocas mais populares. As vítimas em potencial eram jovens que tentavam cair no entretenimento. Já viu alguma coisa parecida com isso? Pois é. Vários processos atuais do Diddy falam de abuso sexual e extorsão de pessoas que sonhavam em entrar no mundo da música, e as suspeitas incluem até menores de idade. Bom, voltando aqui para NXIVM, esse Raniere era visto como mentor de pessoas bem-sucedidas, sabe? Mas depois das denúncias, desde 2019 ele cumpre pena de 120 anos numa prisão federal. Esse é um resultado ruim, né? Mas tem um detalhe aí. Nos finalmente do processo, o advogado jogou a toalha e saiu do caso. Mas pensa, ele pegou um caso basicamente impossível de ganhar. E ele sabe muito bem onde que ele está se metendo defendendo o Diddy agora. Ele, no mínimo, já sabe o que esperar dos promotores, concorda? Ele sabe o que os promotores vão falar. O tipo de provocações que eles vão fazer. O tipo de provas que eles devem querer apresentar. Enfim, ele já sabe o que esperar. Ele já jogou um jogo parecido, entende? E o que essa equipe de advogados vai ter que encarar daqui pra frente? Nos últimos dias, entraram 6 processos novos contra o Diddy, que foram movidos pelo aquele advogado que eu falei pra vocês, o Tony Buzbee. Lembra desse cara? Foi ele que deu uma entrevista lá coletiva há uns dias atrás e disse que vai revelar muitos podres, muitos nomes, de nomes famosos nesse escândalo, lembra? Falou que vai cair muito nome famoso. Esse cara tá tipo com centenas de casos assim, de gente querendo processar o P. Diddy. Então é o seguinte, esses processos novos vêm alegando vários abusos sexuais do Diddy sobre outras vítimas que estão brotando de tudo que é lugar. Bom, sobre isso, os advogados do Diddy não falaram nada especificamente sobre essas novas acusações, mas, no geral, eles continuam negando tudo e dizendo que vão provar a inocência do Diddy. Aí eu te pergunto, galera, no meio desse escândalo todo, já pensou se eles conseguem mesmo provar a inocência do Diddy? Isso vai ser o maior plot twist da história. Mas ok, como será que eles vão conseguir isso? Quais argumentos que os advogados estão usando para trilhar esse caminho desde já? Vamos olhar de perto as movimentações que aconteceram até agora, ok? E aí que o bicho vai pegar. Olha só, cara. No dia 26 de setembro, foi lançado um documentário sobre o Diddy no streaming dos Estados Unidos chamado Tubi. Esse documentário, ele vem falando tudo o que saiu na mídia até agora sobre o caso do Diddy. E nesse programa, um dos advogados do P. Diddy lançou uma pista das estratégias da defesa. Olha isso. Ele falou sobre aquele vídeo que o Diddy agride a Cassie Ventura no corredor do hotel. Lembra? Aquele vídeo horrível que realmente o P. Diddy agride a ex-namorada dele. Então é o seguinte, esse advogado falou que o fato da mídia ter divulgado esse vídeo publicamente seria uma espécie de golpe baixo contra o Diddy, que nas palavras dele é um homem negro, bem-sucedido, e que o Diddy não vai aceitar nenhum tipo de acordo com a justiça. Você entendeu aí que ele acabou de levantar o discurso do racismo da mídia contra o Diddy? Ou seja, como se a mídia estivesse usando os holofotes que eles têm, o espaço que eles têm para divulgar algo contra o Diddy nesse momento. Mas vai além, se do lado da acusação esse vídeo do hotel está sendo uma das chaves para colocar o comportamento do Diddy em dúvida, do lado da defesa do Diddy, esse mesmo vídeo vai ser usado como uma âncora para determinar o julgamento. Olha isso, galera. Por quê? Isso porque a publicação desse vídeo pode conseguir um recurso que talvez mude o jogo daqui pra frente. É o que eu tô falando pra vocês. O uso desse vídeo pode ter mudado o jogo completamente. Os advogados estão batendo na tecla que o governo teria vazado esse vídeo e outras informações do caso Diddy. Isso pode ser considerado como má conduta. Negativo. Quer dizer, pra eles, foi errado o vídeo ter parado em tudo que é meio de comunicação antes do julgamento. Isso não é justo para que o Diddy tenha um julgamento justo. Como assim, Peter? Eu vou explicar. É assim, o vídeo que mostra o Diddy agredindo a Cassie, né, é um vídeo de sistema de segurança, certo? Ele foi gravado por uma câmera de monitoramento interno do hotel. É uma câmera de monitoramento do hotel, da segurança do hotel, não é um vídeo público. Então o mais comum é que essas imagens fossem dadas para alguma autoridade, e não para qualquer pessoa que chegasse lá e pedisse. Porque não é tão simples assim conseguir esse tipo de material. Então aí já seria um indício de que o governo teve acesso ao vídeo. E o que sustenta essa tese é que quando a Cassie processou o Diddy, ela narrou esse acontecimento. Não teve exibição do vídeo como prova. Então eles entendem que nem os advogados dela tiveram acesso à gravação desse dia. Segue o fio. Se o vídeo parou na CNN e dali ele viralizou no mundo inteiro,
e não foram os advogados da Cassie que conseguiram ele, então alguma pessoa que não estava envolvida no processo pode ter buscado um outro tipo de vantagem com ele. Mas se fosse o caso de uma outra pessoa, por exemplo, um funcionário do hotel que tivesse essa gravação na mão, então o mais óbvio é que esse vídeo tivesse sido vendido para algum canal de TV. Isso também não foi comprovado. Então o argumento dos advogados de defesa do Diddy é que a promotoria do caso, ou seja, os advogados de acusação, eles que devem ter conseguido essas imagens através de alguma manobra. E eles mesmos resolveram espalhar esse conteúdo. A gente tem que lembrar, galera, que esse processo principal é movido pelo governo de Nova York contra o Diddy. Então, no entendimento dos advogados do P. Diddy, são promotores do Estado que devem ter feito isso como se fosse um tipo de estratégia, né, para sujar o nome do Diddy com a opinião pública. Isso é errado, é má conduta, é manipulação. Tipo, vamos soltar esse vídeo para todo mundo, pro público, para todo mundo ficar contra o P. Diddy. Isso é manipulação. Por isso que eles estão colocando essa ideia como uma má conduta do Estado, entendeu? Olha isso que eles estão fazendo. Cara, começa a ver até Suits, Harvey Specter aí que percebe isso, cara. E assim, galera, quando a gente fala de um caso que choca a sociedade inteira e ele vai pro júri popular, então qualquer coisa que conseguir reforçar a acusação é um jeito de convencer o júri a condenar o réu. Tá conseguindo acompanhar esse raciocínio? Se o público, a sociedade, está acompanhando cada detalhe de um caso e as pessoas começam a ver coisas na mídia que provocam a rejeição contra o réu antes do julgamento, então o júri fica comprometido. O júri já vai lá com raiva, já fica lá sabendo o que esperar, sabendo quem aquele cara é, porque acompanhou nas notícias. Isso quer dizer então que a mídia pode sim influenciar a opinião pública influencia na decisão do júri, e isso quebra todo o propósito de um julgamento não tendencioso, todo. E além disso tem um detalhe muito importante. Como é que eles vão escolher um júri neutro se toda hora aparece mais e mais polêmica na mídia, fazendo todo mundo ficar automaticamente contra o Diddy? Nesse caso, a seleção do júri já está complicada, porque o ideal é encontrar um grupo de pessoas que não tenham opiniões formadas sobre o caso lá e que vão julgar. Mas viralizado e polêmico do jeito que tá, onde que vai encontrar essa gente? Todo mundo tá ligado no que tá acontecendo. Onde que vai encontrar um cara que fala, eu nem sei quem é esse cara aí? Percebe? Todo mundo sabe quem é ele e sabe em que ele tá envolvido. E outro ponto que a defesa do Diddy está trazendo é que a busca e a apreensão que rolou lá na casa do Diddy foi feita com a intenção de aumentar a exposição dessa polêmica na mídia. Para a defesa do Diddy, essa coisa de vazar imagens, né? Por exemplo, aquelas fotos lá do banheiro com os 1000 frascos de óleo de bebê, outros detalhes da casa, também só serviram para gerar polêmica em cima do caso. E eles também estão dizendo que as forças de segurança do governo exageraram com os filhos do Diddy e que era desnecessário levar eles para uma área visível lá da casa. Para a defesa, essa atitude também foi uma forma de escandalizar em cima do assunto. Deixar que os filhos do Diddy fossem vistos pela mídia durante a investigação não tem nenhum propósito a não ser o de manchar a reputação do Diddy antes do julgamento. Todos esses argumentos da defesa do Diddy é para levantar a suspeita de que os agentes do Estado estão conspirando junto com a mídia contra o Diddy. Ou seja, a defesa está se armando com supostos erros que a acusação está cometendo dentro desse processo. E a defesa vai se valer disso daqui para frente para preservar ao máximo a imagem do Diddy até o julgamento rolar. Tanto é que a equipe de advogados do Diddy apresentou nessa semana agora uma moção para uma audiência probatória. Você nunca ouviu falar nesse nome, né? Pois é, complicado pra caramba. Isso é um pedido formal pro juiz para ele marcar uma audiência específica para os envolvidos no processo apresentarem as provas que eles têm. Né? Aí dessa forma o juiz pode pedir esclarecimentos e avaliar se cada prova é importante ou não pro processo. É na audiência probatória que a acusação e a defesa podem mostrar evidências importantes do caso, né? Como, por exemplo, depoimentos, testemunhos, documentos, esse tipo de coisa. E o que a defesa do Diddy quer com isso? É simples, né? Como eles acusam o governo de orquestrar uma campanha difamatória, né, de conspirar junto com a imprensa lá para prejudicar o Diddy, então os advogados de defesa vão apontar cada fiapo dessa trama que pode estar fora do lugar e dessa forma eles vão tentar, por exemplo, a retirada de documentos, vídeos, fotos que a acusação tem na manga. E eles podem até mesmo conseguir desqualificar algumas testemunhas. Cara, você tá achando que é briga de cachorro pequeno? Não é não, cara. Os caras estão se preparando muito para isso. E além disso, a defesa do Diddy acabou de conseguir fechar um acordo de confidencialidade sobre o caso com os promotores de Nova York. Ou seja, a partir de agora o combinado é nem a defesa, nem a acusação vão divulgar nada até o julgamento. Então, além das manobras com juízes e promotores, a defesa também está de olho na opinião pública. Porque se, por um lado, a acusação supostamente está querendo acabar com a reputação do Diddy, supostamente, né? Por outro lado, a defesa, tá começando a querer apelar para humanização, o lado emocional. Esse plano já está rodando também, ok? No dia 6 de outubro, por exemplo, a mãe do Diddy fez lá uma declaração pública através do advogado da família. E nessa declaração ela fala que está devastada, está profundamente triste pelas acusações contra o filho dela. E ela também denunciou que as pessoas que estão processando o Diddy estão querendo mesmo ganhar dinheiro em cima disso. Assim, galera, claramente isso de trazer a público os sentimentos de uma mãe é um argumento de peso, concorda? É emocional pra caramba. Pode não ter peso nenhum diretamente no tribunal, mas é uma forma de mexer com o coração das pessoas, né? De despertar
a empatia para aquela pessoa. É como se fosse assim, por exemplo, a gente não tá falando de um rapper que tá preso, a gente tá falando do filho dessa senhora que tá lá injustamente. Pode não ser assim para você, mas para algumas pessoas entende? Na prática é claro que eles estão falando da mesma pessoa, mas é a forma como a mensagem chega na pessoa. A mensagem é muito mais humanizada, percebe? Essa é uma afronta direta da defesa. Enquanto a acusação tá desumanizando, supostamente o Diddy, né, com uma avalanche de denúncias bizarras, a defesa está tratando de humanizar o Diddy. E além do depoimento da mãe, esses dias eles também divulgaram o dia a dia do Diddy na prisão. Percebe? Todas essas narrativas vão buscar mostrar o sofrimento humano diante dessa prisão. Uma hora você tem lá uma mãe sofrendo pelo filho, né, que tá preso injustamente. Caramba, estou devastada com isso. Outra hora você fica sabendo que esse cara tá passando altos perrengues lá no dia a dia, lá dentro da prisão. Nossa, o cara era assim, tinha uma vida luxuosa, mas olha só o que ele tá passando agora. Os advogados divulgaram literalmente uma lista do que o Diddy tem feito lá dentro. Que horas ele acorda, né? O que ele toma no café, almoço, janta, o que ele tem de opção para comer em cada refeição, esse tipo de coisa. E para completar o combo de informações, o advogado, o Mark Agnifilo, ele contou numa entrevista para a revista People que pro Diddy o mais difícil da prisão tá sendo a parte da comida. Parece um monte de informação boba, né, galera? Mas o fato dele trazer a público a rotina do Diddy leva as pessoas a imaginarem os perrengues. E pouco a pouco ele vai envolvendo o público, sabe? Trazendo o público mais pra perto do Diddy. É igual acontece quando você vê, por exemplo, o Big Brother, cara. Você quer ver mais coisa? Na semana passada o Diddy compareceu no tribunal pela primeira vez desde que ele foi preso. Isso foi para ele presenciar junto com os advogados a data que foi marcada para o julgamento dele. Só que nesse dia o Diddy conseguiu uma coisinha diferente. Geralmente essas audiências assim são bem rápidas, são bem objetivas, sem a presença de ninguém de fora, né? Só que pro Diddy a defesa conseguiu uma autorização para a família dele comparecer nessa audiência. Pensa nessa cena, galera, a mãe e os filhos do Diddy passando no meio do público, dos repórteres e sendo vaiados, sendo que eles não fizeram nada. Percebe a estratégia que eles usam? Não gera uma sensação de injustiça, de pena, pelo menos com aquela família que não tem culpa do Diddy? Olha como que isso é poderoso, cara. E além disso, o Diddy teve autorização de conversar com a família por uns minutinhos, né? Pra matar a saudade e tal, esse tipo de coisa. Isso não acontece nessas ocasiões, não normalmente, né? Mas a defesa do Diddy tem conseguido promover muito a ideia da família, das tristezas, das humilhações que estão rolando pra família do Diddy. Percebe isso? E assim, com certeza é verdade. Imagina você ser filho desse cara. O que você não ia estar passando hoje? No teu colégio, o que você não ia estar passando hoje? E você não teria culpa nenhuma. Bom, essa audiência que divulgou o dia do julgamento foi um jogo rápido lá, e logo ele falou com a família dele e já foi mandado de volta pro presídio e ele vai continuar preso até segunda ordem. Mas os advogados falaram que vão trabalhar firme para que o Diddy consiga pelo menos esperar o julgamento em liberdade. Eles já tentaram lá o pedido de fiança 3 vezes, né? Em um mês. 50 milhões de dólares eles ofereceram pro Estado. Mas até agora nenhum juiz autorizou. Até agora nada. E sobre o julgamento, é claro que todo mundo espera que o julgamento seja transmitido pra gente ver. Mas isso não tá confirmado ainda. Pra fechar, né, sobre essa coisa toda aí, tanto o Diddy quanto os advogados dele negam as acusações com todas as forças, né? Os advogados, o Diddy, que isso, que não, né? Os advogados até falaram pra revista Forbes esses dias aí que alguns processos e acusações são nojentos, sem fundamentos, né? Na maioria tudo feito só pra ganhar dinheiro. É estratégia. E esses advogados estão comprometidos em inocentar totalmente o Diddy. Então agora é esperar pra ver o que acontece. Em momento nenhum eu vou dizer quem tá certo, quem tá errado, até porque o Diddy é um cidadão e tem direito de se defender no julgamento. Direito ele tem. O que eu quero dizer, galera, é que a gente não tem que estar do lado da acusação nem da defesa agora. A gente tem que estar fora, cara. Tem que estar do lado da justiça. Torcendo para que ela seja feita. Torcendo para que a justiça seja feita. Então não cai na armadilha de transformar esse assunto em jogo de futebol. Vamos acompanhar tudo com responsabilidade, cara. O Diddy pode ser culpado, como também pode ser inocente. Já pensou se ele é inocente? Se provam isso? Lembra do caso do Johnny Depp, cara? Quando a polêmica do Johnny Depp com a Amber Heard veio à tona, porra, o mundo inteiro virou as costas pra ele. E foi só depois do julgamento que a gente soube que muitas acusações contra ele eram manipuladas, eram mentiras lá pra prejudicar a reputação dele. Por isso que eu falei, é importante sim torcer pela justiça. Se o Diddy for culpado, que ele pague pelos crimes, mas pague muito pelos crimes. Se ele for inocente, que os acusadores, porra, paguem pelo dano que causaram a ele, né? E ponto. Agora, você perguntar, por que você acha, Pedro? Eu acho que ele é culpado. Cara. É tanta gente falando, eu não acredito que tanta gente possa estar inventando ao mesmo tempo, né? No caso do Johnny Depp era só uma pessoa, entende? Mas aqui não, aqui são muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, cara, a gente acaba achando isso. Então meu conselho no final desse vídeo aqui é vamos ficar de olho, vamos acompanhar sim, e nem é só pela fofoca, cara. Esse assunto tem feito muita gente prestar atenção nas questões sérias da vida. E eu acho que isso é muito importante pra caramba. Mas vamos olhar com o distanciamento certo. Combinado? Obrigado por esse vídeo, espero que vocês
estejam gostando de acompanhar no canal aqui. A gente está trazendo isso com muita seriedade, lógico, né? E se você está gostando de acompanhar, se inscreve no canal. Seja bem-vindo. Muita gente está se inscrevendo por causa desse caso, então seja bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Tem bastante vídeo que a gente vai trazer ainda. E vai ser bacana saber que você está desse lado. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Gente, deixa o like. Vai na família aí. Se junta. Vem. Chega. Deixa eu entrar nessa família. Se inscreve. Me ajuda aí. Depois vocês estendem, vocês vão conhecer a minha história. Eu vou contar. Agora deixa eu entrar no YouTube. Preciso de vocês. Valeu? Aquele abraço.